Abre tua Bíblia, por favor, aí em Mateus capítulo 5. Deixa aberto aí a partir do verso 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. E eu queria parar por aqui por enquanto, tá bom? Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. O sermão, ou esse momento onde acontece o sermão do monte, ela não é uma colina como o Monte Sinai. Ela é uma colina mais modesta. Ela ficava geograficamente próximo a Cafarnaum, bem às margens do Mar da Galileia. Ela não era mesmo um monte tão majestoso como o Sinai. E num determinado momento o Sinai ficou muito mais majestoso, sendo ele cercado de trovões. Ela era, este monte, ele é uma elevação simples, do chão pedregoso, ladeado por oliveiras, por campos de trigo. E é nessa realidade simples que Cristo fala palavras que são eternas. Ele fala ali para todo mundo. Ele fala ali para todo mundo. Se você olha Mateus 4, ele está fazendo o tempo todo milagres, milagres, milagres. Tanto que no capítulo 4, a partir do verso 23, a epígrafe vai dizer que Jesus ensinava e ele curava muita gente. Então esse povo, essa galera que era curada, começa a seguir a Cristo. E era gente de toda forma. Todo mundo vinha para Cristo. Pobres, mulheres marginalizadas, doentes, considerados impuros, pecadores, muitas vezes rejeitados pelo sistema da época. Cristo, ele chama tudinho. Havia, me permitam, um imã nele que chamava todo mundo. E era lindo isso. E o início do texto, ele diz, olha, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu no monte e sentou. Sentou. E ao sentar, ele quebra alguns paradigmas, porque ele nivela todo mundo. Quando ele senta, automaticamente é provável, aí é conjectura, por favor, todos assentam-se. E aí todos estão no mesmo balaio, no mesmo patamar, está todo mundo nivelado. Ali não tinha mais distinção nenhuma. Fariseu, enxerido, pobre, sadio ou enfermo. Pouco importava quem estava ali. Estava tudo nivelado por Cristo e para Cristo. Quando ele se senta, ele está colocando todo mundo no mesmo patamar, percebe? Quando esse texto, e esse texto é vigoroso, quando esse texto conceitualmente, contextualmente, quando ele inicia dizendo, ó, Cristo viu aquelas multidões, que multidões? Aquelas que ele tinha acabado de curar. E estava todo mundo querendo se chegar a Cristo, e um ou outro, e um ou outro. E aí ele se senta. E ao se sentar, ele não apenas, ele abre-se, mas ele permite ser visto. É tão fabuloso isso. Porque a palavra de Cristo não apenas atravessa o outro, mas a presença de Cristo é atravessada pelo olhar do outro. A presença de Cristo é tão impactante que os outros, que a gente não tem como, mudar o foco, é irresistível. É irresistível. E naquele lugar, em que todos se sentam, o monte se torna uma sala de aula. Eu lembrei de sala de aula, Paulinho. O monte se torna uma sala de aula. E ao mesmo tempo que ele se torna uma sala de aula, aquele monte pedregoso, seja lá o que for, ele se torna uma grande mesa de comunhão, em que todos poderiam sentar.
Todos poderiam adentrar naquele gigantesco banquete da vida, naquele gigantesco banquete da transformação, no qual vai se dizer que está protegido, sentado à mesa. Ao estarmos nivelados, não havia mais diferença entre o pecador e o escriba. Não havia mais diferença entre o lavrador e o fariseu curioso. Todos estavam sentados no chão diante do mestre. Ali todo mundo era igual, aleluia. Ali todo mundo era igual. E ao sermos, me permita colocar-nos, e ao sermos iguais, sejam eles, sejamos nós, todos nós estamos carentes da mesma coisa, da maravilhosa e transformadora presença de Deus. É a única coisa que nos transforma, e ao nos transformar ela nos nivela, porque todos nós somos necessitados da mesma coisa, da maravilhosa presença de Deus. E aí é nesta mesa, alto, monte, sala de aula, como queiram, que Cristo, ao nivelar todo mundo, Ele também dá ouvidos a todo mundo. Diferente dos líderes religiosos que falavam apenas para pouquíssimos privilegiados, Cristo abre-se completamente. Ele abre a boca para ensinar multidões. E ao abrir a boca para ensinar a multidões, vinha que viesse, pobre de espírito, viúva, enfermos, todos tinham o mesmo acesso, todos eram alcançados. E ao ser alcançados, percebam, nenhum olhar foi ignorado por Cristo. Nenhum olhar é ignorado por Cristo. Nenhum coração foi deixado de fora. E ao não ser deixado de fora, todos também são expostos. Sol ardente, terreno pedregoso, olhos atentos ao Mestre. Diante de Cristo, não havia máscara nenhuma. Aliás, não há máscara nenhuma. Não há como, mascarar-me. Diante de Cristo, não havendo máscara, não há disfarces. E não havendo disfarces, homens e mulheres são totalmente transparentes. Ele não sonda o externo, Ele sonda o que é insondável a mim e a você, os nossos corações. Onde eu não posso chegar, Cristo já chegou. Onde a minha fala não chega, Ele já está. Onde o meu toque não consegue, chegar a ti, Cristo, via o seu Espírito Santo, já chegou. Percebe isso? Onde eu não consigo, gente, isso é lindo. Ele já está aí agora, proclamando cura, proclamando transformação, proclamando vida. E isto não é meritocracia. Não é meritocracia nenhuma, porque você e eu não merecemos nada. É graça, é gratuito, vem como estás. Você não pode fazer nada, porque Cristo já fez tudo. Não cabe mais nada a você. A palavra vai dizer que o meu trabalho é descansar no Senhor, porque tudo o que deveria ser feito Ele já fez. E é só aí que o monte se transforma em mesa e o ensino prepara os nossos corações. É nessa mesa que Cristo nos alimenta de uma forma única e eterna. E ao nos alimentar, Ele mostra que o reino, entendam muito bem isso, que o reino não é um privilégio dos fortes. Não é um privilégio dos fortes, mas é a graça para os humildes. E ao ser a graça para os humildes, não é fechado para os puros por mérito, mas é aberto para todo aquele que é quebrantado de coração. Não é a pureza do teu coração que vai fazer com que você se aproxime de Cristo, mas é Cristo transformando a você, o seu coração e sua mente, que tudo se faz novo. E ao se fazer novo, bem-vindo. Bem-vindo a um dos textos
mais impactantes da palavra de Deus. Bem-vindo a um dos momentos mais transformadores da palavra de Deus. Bem-vindo ao sermão da mesa, digo, ao sermão do monte. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Aleluia. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Aleluia. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Aleluia. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Aleluia. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres, felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Aleluia. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado porque és tu que nos restaura, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua mesa. Muito obrigado, Senhor, por tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que muda tudo em nós, Senhor. Obrigado por teu cuidado, Senhor, mesmo imerecido por nossa parte, mas um cuidado que já chegou, um cuidado que já está. Obrigado por tua proteção, Senhor, quando muitas vezes percebemos, mas a certeza que tu estás conosco, Senhor, é o que nós precisamos, Pai. Oh Deus, tu sabes, tu és, Senhor. Usa-nos para o louvor da tua glória, Senhor, hoje e sempre. Amém. Verso 3: felizes as pessoas, ou em outra tradução, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que mesa é essa? Que mesa é essa que o Senhor prepara? Que mesa fabulosa é essa que o Senhor prepara para nós? Eles organizaram uma mesa linda. Mexeram para lá, mexeram para cá. Uva, pão, suco. Isso não se compara com a mesa que está preparada para o seu povo ainda. Não se compara com a mesa que o Senhor já preparou na eternidade. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não subiu, desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para o seu povo. Isso aqui não se compara com o que está preparado por Deus para o seu povo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí eu fui pesquisar o que significa pobres de espírito.
E ela aqui não se reflete, não me leva à ideia de fraqueza emocional. Pobre de espírito aqui não é fraqueza emocional, mas é a consciência completa, reconhecendo a total dependência que nós temos de Deus. Eu sou pobre de espírito, porque dependo exclusivamente de Deus. Eu não posso nada sobre mim mesmo, pelas minhas forças, porque eu dependo exclusivamente de Deus. É naquele monte onde muitos pobres, sabe, que não tinham acesso, que não tinham dignidade social, que não era visto pelo sistema, que ali, pobres de espírito, excluídos de um mundo que não queria vê-los, que Cristo vai dizer: venha, pobres de espírito, dependam de mim, dependam da minha força, dependam da minha palavra, dependa de mim porque eu transformo, não dependa de sistemas, dependa de mim porque eu transformo, não dependa da tua força porque ela se esvai com o tempo, dependa de mim porque eu transformo. Cristo aqui está falando do seu reino. A mesa, o monte, seja lá o que for, é nesse local que os pobres de espírito não buscam apenas alimento físico, mas eles buscam principalmente dignidade espiritual. O alimento físico, daqui a pouco vai haver uma necessidade. A dignidade espiritual que Deus coloca em mim e você é eterna, porque ela nos tira do que éramos e nos leva aonde Ele está. A necessidade física daqui a pouco vai aparecer, ainda hoje, daqui a minutos, segundos, hora. A dignidade espiritual não. A dignidade espiritual proposto aqui, ela é eterna. Ela nos tirou da onde estávamos. Ela viu onde eu estava. Ela viu quem eu era. Ela viu todas as minhas debilidades e disse: eu vou te reestruturar. Eu vou fazer o que você não pode. Eu vou gerar em você uma dignidade que você não tem. Eu vou gerar em você uma dignidade que você não é. Eu vou fazer por você algo que você não pode fazer. Eu vou fazer. Cristo faz. Ele fez isso ali para muitos que não podia. Ele está fazendo hoje por este que não pode e por você que não é. Ele não está aqui propondo um alimento físico que vai embora daqui a pouco e que você daqui a pouco precisa saciar novamente a tua sede, a tua fome. Ele está gerando em mim e você uma dignidade espiritual que nós não tínhamos, que nós não conseguiríamos sozinhos. E aí Ele abriu mão da sua glória e disse: é por mim, sou eu que faço, sou eu que transformo. Esta aqui é a mesa, é a primeira coisa, é a mesa dos humildes. E na mesa dos humildes há intimidade, a intimidade plena. E essa intimidade plena, completa, é porque o rei sentou ao lado dos pecadores. Que absurdo! Que absurdo isso! Cristo é o primeiro a sentar. Ele não espera que ninguém sente. Ele é o primeiro a sentar. E ao se sentar ele diz: se aproxima. Primeiro com os discípulos. Olha lá no verso 1. Se aproxima, eu quero falar. Se aproxima, eu quero ensinar. Se aproxima, dignidade espiritual vai chegar hoje. Se aproxima, tudo vai ser novo. Se aproxima, se aproxima, se aproxima. Igreja Batista Missionária, se aproxima de Cristo. Se aproxima de Cristo. Ele está gerando dignidade espiritual em nós hoje. Ele está quebrando as amarras que ainda nos prendem hoje. Não se preocupe com a alimentação física. Não se preocupe com a água. Não se preocupe com a comida. Preocupe-se com a dignidade espiritual que Cristo está derramando hoje na sua igreja. É isso que Ele quer, porque isso é eterno. A única coisa que você precisa é disso, dignidade espiritual. E nessa mesa, com os humildes, Cristo se aproxima dos quebrantados. Cristo ergue o caído. Cristo, abra por favor sua Bíblia no Salmo 91, verso 4, por favor. Salmo 91, verso 4.
Ele, olha para isso, gente. Olha para cá, por favor. Vê que texto fabuloso. Nessa mesa dos humildes, ele gera intimidade. Isaías 57 fala sobre isso. Mas ao mesmo tempo que ele gera intimidade, ele gera proteção. É nessa mesa que eu estou protegido. Lembra do passo quando eles colocaram o braço um em cima do outro? É Cristo dizendo a mim e a você que está sentado na mesa com Ele: estás protegido, sentado à mesa. Estás protegido, sentado à mesa. Ele o cobrirá com as suas asas, aleluia. E debaixo delas, você, eu, eles, nós estaremos seguros, aleluia. Seguros, aleluia, gente. É nessa mesa de humildade que nós temos intimidade, temos proteção. E ao termos intimidade, tendo proteção, nós temos provisão. Provisão. Aproxime-se da mesa de Cristo. Renuncie a si mesmo. Renuncie a sua força. Mostre-se humilde. Quebrante o coração agora na presença dEle. O adore. O adore e fale palavras de adoração a Ele. Curve-se diante dEle. Prostre-se diante da majestade que Ele é. Aproxime. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, minha casa depende de Ti. Senhor, minha família depende de Ti. Senhor, meu trabalho depende de Ti. Abençoa o meu trabalho, abençoa o meu lar. Fale isso. Não é na sua força, é na força do Senhor. É na força do Senhor. E esta mesa dos humildes quebra-nos completamente, porque tira-nos do controle. Tira-nos completamente do controle. Segundo ponto, a mesa também é dos aflitos. Verso 4 de Mateus capítulo 5. Felizes as pessoas que choram, pois Deus... Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá, todo mundo junto. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as... Aleluia, aleluia. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as... Ah, gente, no monte, mesa, o que não faltavam eram olhos com medo, olhos sem ter a percepção do amanhã, olhos sem saber se o amanhã ia chegar, mães que temem por seus filhos, viúvas abandonadas, órfãos esquecidos, leprosos afastados, trabalhadores endividados, todas e qualquer característica que você possa lembrar agora, neste exato momento, que faça com que você, sabe, chore. 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 É para esses que Jesus está dizendo: felizes aqueles que choram, pois eu vou consolá-los. Aleluia. Eu vou consolá-los. Jesus está anunciando ali consolo. Aí o monte se torna a mesa, porque ali a dor encontra acolhimento, ali a dor encontra guarida, gente. A dor ali perdeu o poder completamente. Cristo está dizendo: ó, chora, chora, vem cá, chora, 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 chora. Chora, eu estou te vendo. Chora, chora, chora na minha presença. Eu estou te vendo. Chora, chora, chora. Continua chorando na minha presença. Eu estou te vendo. Ali existe acolhimento. Na mesa de Cristo, as lágrimas, elas não são desprezadas, mas elas são transformadas em consolo eterno. O Senhor está nos consolando dia a dia. Naquela mesa de aflitos, a intimidade. Por quê? Porque Cristo não se afasta da dor. Cristo não se afasta da dor.
Mas Cristo senta, lembra do início? Cristo senta junto àquele que sofre. Ele sentou. Gente, o ato de sentar muda tudo. Muda tudo. Me permitam quebrar todos os protocolos. Sentarmos é um assinte a uma igreja. Cristo fez isso. Cristo fez isso. Cristo fez isso. O Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus que não precisava fazer nada disso, Ele fez isso. Ele fez isso. E Ele colocou-se no mesmo local. E Ele disse: ó, você está chorando, vai, eu estou te vendo. Você está chorando, eu estou te vendo. Não existe um olho que eu perca de vista. Você está chorando, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Cristo fez isso. Cristo fez isso, gente. O Deus maravilhoso, o Deus eterno. Aleluia. Tem um pastor alemão, lá da década de 40, do século 20, ele tem uma frase que é muito, muito interessante. E muito do que estamos falando, ele diz o seguinte, ó: o cristianismo não é uma teoria sobre a vida, mas a vida de Deus entre os aflitos. Aleluia. O cristianismo não é uma teoria, mas é a vida de Deus entre o seu povo. Isso é intimidade. Cristo partilha da dor humana. Abre por favor em Isaías 53, verso 3. Cristo, o Deus, partilha da dor humana. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Cristo ali sofria todas as nossas dores. Isaías, 800 anos antes, estava apontando para Cristo, dizendo que não vai haver beleza, Ele vai sofrer tudo que você não consegue, Ele vai levar tudo que você não consegue, Ele vai suportar tudo que você não consegue, Ele suportará. E ao fazer isso, Ele acolhe todo mundo. Ele acolhe marginalizados. Lembra do quadro da cruz? Lembra do quadro da cruz? Ao lado de Cristo estavam ladrões, representando toda a humanidade. E ainda ali, sem beleza alguma, coberto de dor e de sangue, Ele não deixou de olhar para um coração quebrantado. Ainda hoje estarás comigo na eternidade. Esse mesmo amor e cuidado que continua reverberando hoje. E é necessário por isso que a igreja de Cristo estenda essa mesa. Estenda essa mesa. A mesa de Cristo não cabe apenas 4. A mesa de Cristo cabe ainda hoje milhares, 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 milhares. A mesa de Cristo continua cabendo, ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. E não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça.
E por graça ele continua dizendo: ainda há lugar, vem como estás, ainda há lugar. Vacilou hoje, vem como estás, ainda há lugar. Brigou, ainda há lugar. É Ele que restaura, é Ele que transforma. E a igreja de Cristo precisa alargar essa mesa e colocar bancos, cadeiras. Vem, vem, vem. Aquele familiar que você não quer conversar, aquele cara da igreja que você nem fala, aquela irmãzinha que vira a cara para você, você precisa dizer: ainda há lugar. Aquele cara que discorda de você politicamente, ainda há lugar. Aquele cara que você acha um pé, ainda há lugar. Aquele cara que te pisa, ainda há lugar. Porque não é mérito teu, é graça de Deus. E enquanto que você pensa que eu ou você somos ruins, a gente é pior ainda. Ainda há lugar, ainda há lugar. Nessa mesa, também é uma mesa, monte de amor, de comunhão. Verso 8. Ainda tem um tempinho. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Deixa eu só falar algo que é importante. Coração puro não é perfeição. Que fique claro para todos nós. Coração puro não é perfeição, mas é integridade. Integridade. Coração puro não é perfeição, é integridade. Aqueles que não vivem de máscaras, mas que vivem com sinceridade sincera diante de Deus. Coração puro aqui, em uma sociedade que é marcada pela aparência, pelos filtros. Nós somos marcados pelos filtros, gente. O Senhor está dizendo: coração puro, coração íntegro, retira os filtros. Cristo não quer máscaras. Ele sabe que eu e você somos imperfeitos. Nós não pegaremos Cristo de calça curta na virada ali na esquina. Não existe surpresa para Deus. Não existe surpresa nenhuma para Deus. Não existe novidade nenhuma para o Senhor. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe das imperfeições que você comete. Ele sabe das imperfeições que eu cometo. Ele sabe das imperfeições que nós cometemos. Mas Ele quer um coração íntegro. Na mesa do Senhor não há privilégios. Não há privilégios. Eu sou o primeiro da fila. Vai receber do mesmo jeito que o último. Ore para que você esteja na mesa. Ore para que você esteja na mesa. E aí, ao chegar na mesa, servido pela majestade. Que lindo. Que lindo, gente. Em um local que a gente nunca ia entrar. Nunca ia entrar. A majestade mandou nos chamar. Aleluia. Ela mandou nos chamar. Chama ele. Chama ela. Chama ela. Chama ela. Chama ela. Chama ele. Porque a palavra de Deus diz: eu escolhi a vós. Chama. Chama. Ainda há lugar. Chama. 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 Ainda há lugar. É comunhão eterna com o Senhor. O coração puro é aquele que não busca interesses próprios, mas deseja a glória de Deus refletida em amor pelo próximo. John Stott diz isso.
coração puro é aquele que não busca interesses próprios, mas deseja a glória de Deus refletida em amor pelo outro, pelo próximo. A mesa do amor, da comunhão, lembram da encenação que eles fizeram? Eles não colocaram o braço neles, eles colocaram o braço no outro. Isso é comunhão. Isso é comunhão. E naquela mesa de comunhão, todos cobertos pelos braços de Cristo, estamos seguros nele. Essa mesa, ela restaura. Ela nos restaura tanto. Ela nos restaura tanto. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 21. Capítulo 20 de João. Deixa aí no capítulo 21. O capítulo 20 de João, ele começa a falar do túmulo vazio. E aí depois de falar do túmulo vazio, vai dizer que Jesus aparece para Maria Madalena. Depois disso, de bater um papo com Maria Madalena, Jesus vai aparecer aos discípulos. Ele aparece a Tomé. Lembra de Tomé? Lembra de Tomé? Depois de aparecer a Tomé, lá no finalzinho do capítulo 20, ali a partir do verso 30, João diz algo que antes de ler esse texto eu queria ler para vocês. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Este é o objetivo do Evangelho. Esta é a finalidade do Evangelho. Toda a finalidade é para que eu e você saibamos que Cristo é o Senhor. Verso 12 do capítulo 21, depois de apresentar tudo que a gente acabou de dizer, Jesus diz: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais do que esses outros me amam? Sim. O Senhor sabe que eu amo, Senhor. Respondeu ele. Então, toma conta das minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus pergunta pela terceira vez. Eu imagino a cara de Pedro, sabe? Pedro, TDAH puro.
Simão, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo. Sabe que eu o amo. Você ama a Cristo? Você ama a Cristo? Você foi chamado por Ele para sentar na mesa dEle. Cuide das ovelhas do Senhor. Você ama a Cristo? Você ama a Cristo? Você ama a Cristo? Cuide das ovelhas do Senhor. Você ama a Cristo? Verdadeiramente você ama a Cristo? É sério? Você ama a Cristo? Cuide das ovelhas do Senhor. E quais são as ovelhas do pasto que o Senhor deu para você cuidar? Quais são as ovelhas que o Senhor te emprestou para que você cuide? Deixa eu repetir a pergunta. Você ama a Cristo? Verdadeiramente você ama a Cristo? Não cabe máscara na frente de Cristo. Você ama a Cristo? Cuide das ovelhas que Ele lhe deu para cuidar. Ainda há espaço na mesa do Senhor. Ainda há espaço na mesa do Senhor. Para terminarmos, conta-se uma história que em uma certa aldeia, um missionário organizava refeições comunitárias e todos traziam o que tinham. Alguns, porque podiam trazer, traziam muito. Outros, que não tinham muito, traziam pouco. Outros, trazia nada. Mas quando se assentavam juntos, ninguém passava fome. Isso é evangelho na prática, disse um visitante que tinha ido dar uma olhada nessa aldeia. Uma mesa para todos, que não falta nada para ninguém. Se eu estou protegido, é porque eu estou sentado à mesa do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, as bênçãos que só Ele tem. Que Deus te abençoe.